Olá a todos, estamos iniciando mais um episódio do Desconhecidos Podcast e eu, Sabrina Nascimento, junto com o Felipe Barcelos, recebemos o Nicolas para esse bate-papo nesse podcast que tem o objetivo de mostrar que sucesso não é só ter dinheiro no bolso ou ter um cargo específico. Sucesso também é ter um resultado feliz, ser objetivo para alcançar suas metas. E o Nicolas é uma pessoa muito focada em relação às suas metas, muito objetiva e sonhador. E não só isso, né? Ele vai atrás de realizar os seus sonhos e por isso hoje ele é nosso convidado especial. Seja muito bem-vindo, né, Nicolas. Muito obrigado aí pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por aceitar o convite, Nicolas, dispor o seu tempo para conversar aqui conosco hoje. Geralmente a gente começa perguntando o que seria um dia de sucesso para você quando você deitasse a cabeça no travesseiro, mas a Sá falou que você é uma pessoa muito focada nas suas metas, então eu já gostaria de começar um pouco diferente. Qual foi a última meta que você lembra de ter obtido sucesso? Cara, acho que foi a mais recente aí, que eu fiquei em janeiro e fevereiro praticando uma atividade física por dia, né? Pelo menos ali de 30 a 45 minutos. Fiquei esses 2 meses também sem beber bebida alcoólica, então é algo que fazia muito tempo que eu não fazia, ficava um bom tempo sem beber álcool. Então, ler 10 páginas de um livro por dia, então estou fechando aí meu segundo livro no ano. E beber 2 litros de água, acho que isso foi meu grande desafio aí já de início de ano, que eu tava aí ganhei uns quilinhos na quarentena, né? Então, tô nesse processo de perder alguns quilos. Nesses 2 meses eu perdi 2,5 kg. Então, até junho aí, pretendo perder mais uns 4 ou 5 quilos. Mas acho que isso, acho que de início de ano, assim, foi o mais recente. Muito bom, e esse entendimento, né? Você colocar uma meta até meio do ano, junho, é entender que é um passo de cada vez, né? Sim, Você comentou... Pode falar. Que tem muito isso, né, de uma meta. Eu também não tenho um desafio tão ousado assim de, por exemplo, eu perder 3 quilos em um mês, que hoje para mim já é muita coisa, assim. Mas acho que meta tem muito disso, né, de ter um objetivo, um tempo, uma quantidade ali, para você realmente alcançar. E foi sempre muito claro para você enxergar que tem essa quantidade certa para alcançar? Ou você já chegou a atropelar as metas? Não, nunca foi bem claro assim. Acho que mais tudo da experiência, né, que você vai ter noção do que é quantidade, do que faz sentido para você. Eu também um pouco de autoconhecimento, né? Por exemplo, na época de cursinho, eu falei, vou pegar aqui, vou estudar pra caramba e vou dar um gás e tal. Aí começava o primeiro mês bonitinho, depois do segundo mês já caía muito, porque nunca ter essa consistência de estudar e tal. Então acho que é muito nesse processo de autoconhecimento para você colocar uma meta e que algo que você consiga alcançar, mas que também seja um pouco desafiador, né? E o que tem te ajudado a manter a consistência nessas metas de início de ano? Principalmente, por exemplo, nessa que eu dei exemplo de perder peso, que eu estava olhando no espelho e não estava feliz ali com o meu corpo, né? Então, eu queria perder um pouco ali. E também de desenvolver, né? Agora também comecei a estagiar, também foi uma meta aí que eu tinha desde o do meio do ano passado, assim, então demorou um pouco mais para me alcançar, mas eu consegui, mas é muito de correr atrás mesmo e ter isso na cabeça, tipo, colocar isso como prioridade na sua vida. E você tem algum ritual para correr atrás? Alguma coisa que te faça lembrar dos seus objetivos? Alguma coisa que te... Não motivar, que eu não acredito que a motivação seja o motor das coisas, mas como que te mantém firme ali no foco? Acho que motivação é importante, assim, né? Principalmente no começo ali. Mas uma coisa que eu coloco muito na cabeça é de escrever num papel e guardar, assim. E eu guardo no meu guarda-roupa, né? E não coloco para ninguém ficar vendo e tal. Ainda mais que eu moro numa casa compartilhada. Mas coloco no papel e sempre que eu
tô ali no momento mais difícil e tal, dou uma olhada e vejo ali para dar um gás, assim, e lembrar do que eu tô correndo atrás. Acho que esse seria meu ritual. Essa lembrança precisa, sei lá, para um objetivo específico, igual você falou do estágio, né? E o estágio não depende muito da gente. Você precisou recorrer muitas vezes a esse papel. Sim, muitas vezes ali aí eu comecei a fazer um pouco mais detalhado do que de cada experiência, né? De receber um não ali numa entrevista de emprego, numa dinâmica, fazer uma autoavaliação e ver o que eu poderia melhorar. Então, sempre quando eu ia para uma dinâmica, para uma entrevista, dava uma lida, dava uma recordada ali do que eu tinha que fazer para melhorar e o que eu já tinha feito, né? Então, isso ajuda muito a dar uma refrescada ali na sua memória, na sua cabeça, para poder seguir em frente ali. Conseguir um estágio, conseguir um emprego é uma tarefa que, embora dependa muito da gente, tem tantos outros fatores que influenciam e a gente sabe como esse processo pode ser cansativo e desgastante, e a vontade de desistir, por mais que não possa, às vezes ela vem muito forte, né? Além de olhar as metas, teve alguma outra coisa que te auxiliou nesse processo, que te deu força e, enfim, garra para continuar buscando esse objetivo? Eu acho que estava muito alinhado a um sonho também, mas que eu também acho que é algo maior que metas, né? Você pega um sonho grande, quebra em metas, pega essas metas, quebra o objetivo. Mas acho que foi isso mesmo. Não tem algo muito relevante assim. Além da meta é tentar ser o mais como é que fala isso? Disciplinado, fazer todo dia um pouco, assim, que acho que os resultados começam a chegar, mesmo que demore, como no meu caso demorou para mim conseguir um estágio, né? Posso falar? Pode. Você falou de um sonho maior. Você se sente confortável em falar sobre esse sonho? Eu não tenho algo ainda bem definido, assim, mas quero trabalhar com algo que realmente eu veja que está levando algo para outras pessoas, né? Algum momento da vida, eu não sei se foi um filme ou um livro, que eu vi uma frase que faça pelos outros mais que você faz por si mesmo, né? Então eu tenho isso muito como trabalhar com algo que eu faça isso, sabe? De poder levar algo para as pessoas onde eu veja que elas possam se desenvolver, evoluir, essas coisas assim. Desde, não sei, pode ser com esportes, pode ser com educação, pode ser com uma ONG de cachorros, assim, que eu gosto bastante de cachorros, algo do tipo, mas não tenho ainda bem definido, bem fechado ainda algo. A gente falando de vida, né, de sonhos e, assim, você comentou do cachorro agora, qual sua maior influência na vida? Minha maior influência foi minha mãe, que eu sempre vi ela sempre dando a vida, assim, pelas coisas, né? Lembro muito de um fator, quando eu tinha uns 8 anos, assim, que minha mãe na época morava com minha avó teve câncer e tal, e ela, tipo, começou a abdicar de trabalho, vender carro, vender as coisas, assim, porque ela, tipo, precisava cuidar da minha avó, né? Então, tipo, ela fez muitos sacrifícios, assim, para poder ter ainda a minha avó, né? Mas um tempo depois houve a perda e tal, teve a falência da minha avó. Mas eu me inspiro muito na minha mãe, assim, de correr atrás, de dar tudo que tem de si para ter aquilo que você gosta, assim. Muito bom, Nicolas. Voltando um pouquinho para a vida universitária, assim, como foi esse período? Tipo, o que mais mudou para você nesse período de olhar o Nicolas no cursinho, olhar o Nicolas dentro da universidade e olhar o Nicolas agora estagiando? Só um pouquinho aqui. Então, eu vim de escola pública, né? E quando entrei no cursinho, isso aí vai ser fácil e tal. E eu vi a galera do cursinho, que era um ciclo mais ou menos de uns 3 anos, assim, para passar numa universidade pública. E eu falei, não, eu vou conseguir isso antes, eu acho, que não sei o quê. E era muito não, vou com tudo e tal. Mas vários fatores começaram a dificultar, né?
seja financeiramente, seja não ter um ritmo de estudos, que eu acho que a escola pública não te dá esse ritmo de estudo, que eu acho que é o principal diferencial. E depois de um tempo, 4 anos tentando, eu consegui a universidade pública, entrei na Unicamp, num curso que, a priori, eu queria muito, gostava muito, assim. Foi um pouco desmotivado durante a graduação, mas sem problemas. E durante a graduação, comecei a fazer várias atividades, né? Fiz vários trabalhos voluntários, fiz trabalho numa casa Ronald McDonald's, trabalho com crianças com câncer, fiz trabalho na cursinho preparatório para vestibular, fiz parte da Atlética, fui diretor de esportes na Atlética, então isso também foi um grande motivacional assim para continuar a graduação, porque era o meu momento de fuga das minhas coisas da graduação. E depois também fiz parte de um grupo social Andorim, que é um trabalho voluntário onde a gente trabalha com alfabetização numa escola pública aqui da região. Então isso foi muito pensando em ajudar os outros, mas também me ajudar, né? Porque nisso eu me desenvolvia muitas coisas. Também, às vezes, servia de inspiração para algumas pessoas e podia levar alguma coisa além, né? Porque eu via muitas crianças que tinham um sonho pequeno ali e, por ver exemplos do grupo de voluntários ali, poderia pensar, expandir a mente um pouco. Então, acho que isso ajudou bastante. E acho que é isso, assim. Não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu. Quando você falou essa questão às vezes, né, dentro da escola pública, você também é oriundo de escola pública, a gente sabe que, por exemplo, falar, não, eu vou estudar em uma universidade pública, você é totalmente desmotivado pelo ambiente, né? E aí você, dentro da universidade, proporcionando isso para alguma pessoa, ou sendo um exemplo, é muito gratificante, assim, eu imagino. Porque eu lembro de uma cena que eu tava no estágio e veio umas crianças, né? E elas perguntaram o que eu estudava. Eu falei, nossa, eu faço engenharia. E elas falaram, nossa, eu nunca conheci alguém que faz engenharia. E aí, tipo, você já abre uma possibilidade na mente da pessoa. Fala, não, é possível, tem a faculdade pública, não é fácil. Tem alguma cena, assim, tem alguma lembrança, algum evento que você fala, não, esse daqui eu consegui mudar. Cara, acho que nem foi algo diretamente de mim, assim, né? Mas acho que foi da ONG, do Grupo Social Andorinha, né? Tinha um menino que a gente levava as atividades lúdicas ali de alfabetização, leitura, escrita e matemática básica. E ele era muito bom, assim, né? Só que, por exemplo, leitura, assim, a gente pedia para os alunos lerem em voz alta e tal. E ele não, ele sentava, focava ali, fazia na dele, e raramente ele perguntava ou ele falava alguma coisa. E teve algumas vezes que eu fiz essa parte de voluntário com ele, essa parte de acompanhar ele, e durante uma visita técnica, vamos dizer assim, mas uma visita fora do ambiente escolar ali, da escola, né, onde a gente levou no Instituto de Geografia aqui da Unicamp, onde tinha uma exposição de dinossauros, então tinha pessoas ali explicando o que era e tal. Então eles não tinham muito contato, assim, né, apesar de estar ali no comecinho da escola. E ali ele começou a falar e começou a se expressar. Teve até um momento que a monitora lá pediu para eles desenharem alguma coisa, inventaram uma história. Ele, desenhou um dinossauro com maracujá. Falou assim, isso aqui é o Dino Maracujá. Ele fez uma história, assim, sabe? Tipo, fez, mano, que sensacional. E todo mundo olhando, assim, ué, ele não falava e agora ele tá, falando muito, tá, brincando, interagindo com outras crianças, sabe? Porque ele também era muito quieto dentro da sala de aula. Eu acho que é um ponto muito marcante, assim, pra mim. Apesar de não ser eu somente que fiz aquilo, sabe? Mas de poder acompanhar isso e ver que um trabalho simples, apesar de ser muito simples, pode agregar muito para uma pessoa, sabe? Uma criança principalmente. Show. Durante sua trajetória, né, essa coisa não só do sonho de querer mais, agora o sonho do estágio, teve algo que você falou, meu,
tô insistindo tanto e não tá funcionando, e como lidar com essa frustração que às vezes pode aparecer? Cara, é complicado, assim, como você falou, tem muita gente que quer sabotar seus sonhos, né? Você tá num ambiente ali e fala, meu, pra que você continua estudando? Tipo, isso não te leva a nada, ou está sendo em vão, no final do ano você não vai conseguir passar novamente. Mas acho que tem que ter pessoas ali que apoiem você, que acreditam nos seus sonhos também, né? Acho que principalmente você tem que acreditar, mas é bom ter pessoas por perto que acreditam nisso também. Mas foi puxado, assim, nessa fase aí do cursinho, principalmente, porque eu queria muito USP, Unicamp, principalmente Unicamp, né? Chegou um momento que eu falei, meu, é meu último ano, ou é tudo ou nada, e eu preciso passar em alguma coisa, que eu passar eu iria, né? Mas aí também já né, abrindo um plano B, um plano C também para algumas outras coisas, para algumas outras universidades ou cursos também. E no meio do ano eu passei na FRJ, Engenharia Mecânica, né? Eu falei, meu, é uma grande faculdade, tão boa quanto qualquer outra, assim. Eu fui. Só que eu ainda queria a Unicamp, né? Então, eu continuei estudando e levando a graduação com matérias do cursinho ali ainda. E como eu tinha pago não, tinha ganhado isenção para fazer os vestibulares 3 paulistas, e não tinha como eu voltar do Rio de Janeiro para São José dos Campos para fazer os 3, assim, que era uma semana seguida. Eu falei, meu, fazer Unicamp, seja o que for. E eu consegui, por exemplo, na primeira fase, passar com nota de corte, e eu falei, meu, pô, nota de corte, passei para a segunda fase, e é difícil depois, né? Normalmente a galera que passa com uma nota de corte um pouco ainda, uns 10 questões, por exemplo, assim, na nota de corte. E muita gente, tipo, meu, acho que não vai dar, e algumas pessoas, meu, vai, tenta, é sua chance, que não sei o quê. E eu continuei, assim, e chegou até um momento que eu ia fazer a segunda fase e ia começar, tipo, as últimas provas da faculdade. Eu falei, mano, e agora? O que eu faço? Tipo, estudo para a matéria da graduação ou estudo um pouco ali para o vestibular e tento? Aí eu, tipo, abdiquei da graduação um pouco e foquei em umas 2 semanas para a segunda fase e consegui, passei de segunda chamada no Unicamp e deu tudo certo, assim, mas o tanto de barreiras que tem no caminho, o tanto de pessoas que tentam desestimular e tentam sabotar suas coisas é imenso. É sensacional, porque você estava ali se vendo já tendo o ovo garantido na mão e tinha a opção ainda de correr atrás da galinha e você foi atrás do que não era garantido ainda. O que te motivou a trocar o certo pelo duvidoso? Eu sei que essa frase é muito clichê, mas... Eu acho que, principalmente, não me senti acolhido dentro da minha turma, pela galera mais veterana já. Apesar de morar num apartamento no centro do Rio, morava com uma galera que eu gostava muito, que é uma das meninas que acabou virando uma das minhas melhores amigas hoje em dia. Mas eu acho que muito disso, de não sentir acolhida ali pela galera da minha turma. E também eu entrei para começar em agosto, né, segundo semestre de 2015. O semestre começou em outubro, por causa de greve. E, além disso, eu precisava de bolsa para me manter, né? E, apesar de eu ter uma reserva ali de dinheiro, as bolsas começaram a atrasar e tal. Apesar de ter a bolsa, eu não tinha, assim, porque atrasava muito. E eu tinha alguns amigos que faziam Unicamp, e eu conversava com eles sempre disso, de bolsas, de como estava o semestre, como estava o ano, assim. E eu falei, a Unicamp acho que tem uma estrutura melhor, assim. Mas é difícil você tomar essa decisão de largar sua graduação, onde eu poderia reprovar várias matérias, para ir fazer um vestibular, que também não é nada garantido, assim. E ao entrar na Unicamp, eu até brinco com todo mundo, assim, né? Nossa, cheguei na Unicamp e falei, meu, aqui é um shopping, assim, tipo, banheiro limpinho, a Unicamp limpinha. E na FJ não, tinha grandes problemas com limpeza, por exemplo. E eu até brincava com a galera lá, quando eu passei aqui, ó, tipo, aqui a galera leva papel higiênico embora pra casa, e aí não, você tem que levar de casa se você quiser usar o banheiro, porque era complicado, assim, a situação lá. Foi, foi uns 4 meses, assim, difíceis dentro da FJ. O pior é que essa é a realidade de muitas das universidades federais do país.
Não digo nem tanto a questão da higiene, mas a falta de materiais básicos, como por exemplo um papel para limpar a mão, ou um papel higiênico, por exemplo, um detergente. Isso é triste, né? Porque a pessoa está lá estudando, se mata para conseguir estudar. Tudo bem que não paga, né, a mensalidade, mas não tem, às vezes, coisas básicas, né? Já vi muito professor tendo que comprar giz para dar aula. Eu já ouvi histórias assim também. E acaba até desmotivando, né? Porque, por exemplo, a FRJ é top 5 universidades nos rankings, em qualquer ranking aqui no Brasil. Você chega a uma estrutura assim, sabe? E você escuta de professores lá falando que fazia politécnica lá, né? Fala, aqui a gente faz bastante pesquisa, tem bastante dinheiro, e mesmo assim era precário, sabe? Então eu ficava imaginando cursos que não tem tanto dinheiro assim, como que era a situação, sabe? Por exemplo, no Rio de Janeiro era complicado não ter ar-condicionado, sabe? E provavelmente deveria ter algum curso que não tinha, uma sala que não tinha, ou que precisava realizar manutenção, deve ficar parado assim. Mas recomendo, é uma universidade boa, recomendo para quem passar assim, e assim, que eu acho que agrega bastante o Rio de Janeiro em si também. A Sá caiu? Acho que ela caiu, deu uma travada ali na imagem. Bom, daqui a pouco ela volta. Ela falou que tava chovendo forte aí, que acabou a energia, né? Deixa eu ver se ela mandou mensagem. Ela voltou aí. Oi, voltou, deu uma queda. Peço desculpas. Tava brincando de estátua aí, né? Que nada. Eu não sei onde você parou, mas eu vou comentar algo, né, que é interessante trazer essa perspectiva do outro lado. Né? Então, uma universidade que não está com recurso, um aluno que precisa de bolsa para se manter, a possibilidade de você conseguir bolsa, porque essas coisas não são faladas. Acho que ela caiu de novo. Caiu de novo. Bom, vamos esperar ela voltar. Em escolas públicas, né? Acho que tem que repetir, sabe? Ih, tá com a conexão ruim. Sim, mas muito alinhado com o que ela estava falando, realmente, porque não nos é falado no momento que a gente, enfim, em alguma hora é plantada a semente de tentar a universidade pública, né? E a gente sabe que não é toda cidade que tem universidade pública, e quando tem, nem sempre são as maiores, as mais relevantes. Então, às vezes, aquele aluno que vem de escola pública e não tem condições de pagar uma universidade, e aí decide fazer uma escola pública, e aí tem que ir para outro estado, a gente sabe o quão complicado é, né? Porque você não vai pagar a faculdade, mas você tem que pagar a estadia, tem que pagar a alimentação, tem que pagar transporte, tem que pagar material, tem que pagar um monte de coisa, e acaba que o custeio também não é tão simples, né? E a gente sabe que as bolsas são bem limitadas, não dá para todo mundo, e às vezes quando dá, ainda tem esses problemas de atrasar, né? Sim, é complicado, né? Porque às vezes a pessoa acaba escolhendo uma cidade do interior, uma cidade pequena, que o custo de vida é menor. Mas, por exemplo, você estudar em São Paulo, no Unifesp, na USP, São Paulo é muito caro. Para quem, por exemplo, sai do interior de uma cidade e vai para morar numa cidade grande, o custo é muito diferente, assim. Mas eu não sei como fazer para você se informar disso. Eu acho que começa ali no você fazer um filtro, né, das universidades que você gosta, do curso que você acha que vai te atender bem, e começar a pesquisar, né, entrar no grupo da faculdade, começar a pesquisar mesmo. E não é muito divulgado essas coisas. Mesmo a galera que entra, por exemplo, aqui no Unicamp, que às vezes poderia ganhar uma bolsa ali, que seja uma bolsa mais simples, onde você ganha um restaurante aniversário para você tomar café da manhã e almoçar. Tem muita gente que entra e não sabe disso, por exemplo. E vai descobrindo ao longo da graduação, assim. Mas para quem está querendo entrar, acho que é você filtrar as universidades e procurar pessoas dessa universidade, assim, para tentar saber das bolsas e tal. Por exemplo, na Unicamp, eu vim de curso comunitário também, né? Fiz curso comunitário.
E a gente tem uma tradição de todo ano fazer uma palestra magna, onde a gente apresenta o Unicamp, e dentro dessa apresentação a gente fala das bolsas e os benefícios que você tem de vir para cá, né? Mas, por exemplo, eu não sei se de outras universidades a galera faz isso. Então, é um pouco complicado e às vezes acaba desmotivando a pessoa, ou às vezes a pessoa passa e fala assim, meu, não tenho como me manter, não vou ir. Então, Sim. você às vezes deixa de fazer o seu sonho por algo que poderia ser solucionado e você não sabe ainda. Exato. E às vezes nem só quando entra na faculdade, né? Na própria escola pública, eu só fui ter contato com a universidade pública no final do segundo ano. Antes disso, eu nem imaginava que pudesse ter. Senão, eu teria começado a estudar muito antes, já que na escola a gente não é motivado em nenhum momento a estudar, a gente é motivado a tirar nota. Então, sei lá, tu vai na aula já ganha ponto extra, o que não faz sentido nenhum. Mas, então, se já explicassem isso na escola, de que tem a possibilidade e que há a bolsa, já coloca na cabeça daquele aluno que não tem tanta condição financeira de que é possível. Ele pode sim estudar, conseguir entrar numa universidade pública e pode sim se manter lá através de bolsa. Porque tem muita gente que simplesmente pensa, eu não posso pagar uma faculdade e também nem adianta eu estudar para passar numa universidade pública porque eu não vou ter como me manter lá. Então, mesmo antes de entrar na faculdade, já deveria ter sido uma informação que deveria ser divulgada nas escolas, né? Porque muita gente desiste sem nem ter todas as informações. Sim, poderia ter algumas ações de realmente as universidades divulgarem isso em escolas públicas, né? Porque, principalmente agora que tem várias bonificações, cotas de escola pública, acho que a ideia é muita gente entrar, então é bom as pessoas saberem disso. Porque às vezes a pessoa acaba ficando na cidade dela e não sei se é a realidade de vocês, mas a realidade minha, de muitos amigos que trabalhavam de manhã e à tarde, faziam graduação à noite numa particular da cidade, assim, porque precisava pagar a faculdade e precisava manter em casa, assim, né, alguma coisa. Então, às vezes a pessoa poderia sair da cidade, ir para uma universidade pública e se manter e não precisar trabalhar, por exemplo, ou trabalhar de forma reduzida, por exemplo. Sim. Isso é outra coisa que, não sei, pelo menos quando eu fiz engenharia ambiental lá na UFR, o curso era integral. Então, assim, é algo que dificulta bastante, às vezes, para aquela pessoa que precisa trabalhar para se manter na cidade, mas o curso não permite que ela trabalhe, assim, não consiga um emprego de forma tão simples, né? Porque estudar de manhã e à tarde, que emprego vai conseguir à noite? É muito complicado. E aí vai estudar que horas? Então, fica difícil conciliar as coisas, né? Sim. Por isso que é bom é necessário ter um incentivo da faculdade com relação a bolsas, né? Porque ou você atrasa a sua graduação, né, diminuindo a quantidade de matérias, ou você abandona a faculdade, porque ou é um ou outro, assim. Exato. Ou até aumentar, né, as facilidades em relação ao estudo à distância, por exemplo. Teria muita gente que mora longe, poderia estudar somente à distância e não teria essa necessidade da pessoa se manter em outro estado, em outro local. Enfim, seria muito mais acessível e levaria a graduação para muito mais gente, né? Porque não precisaria ter uma sala ali para 500 pessoas, 1000 pessoas. Uma sala virtual é mais fácil. Mas eu ainda acho que teria que ter um auxílio aí da faculdade para materiais básicos, assim, né? Seja computador, notebook, algo que realmente proporcione ao aluno que ele consiga realizar os estudos, né? Porque deve ter muita gente que não tem um computador e não consegue, né? Às vezes não tem nem acesso à internet, por exemplo. Sim. Às vezes uma solução acaba trazendo outros problemas. Mas aí, por exemplo, uma parceria com uma empresa que produzir notebooks específicos só para assistir aula ou fazer trabalhos, enfim, alguma coisa dessa forma, barateando o custeio da faculdade e levando esse acesso para mais pessoas, né? Sim. E época de pandemia também teria que ter, né? Escola pública, como é que a galera teve aula
tipo, ensino básico, assim, a galera não conseguiu ter aula, porque eu tenho uma sobrinha que tem 10 anos, tá na quarta, quinta série, se não me engano, e como é que fazia, assim? Não tinha como. Muitas vezes, quando eu estava, eu emprestava meu notebook para ela fazer, porque minha irmã não tinha condições de comprar um, minha mãe também não. E ela assistia mais ou menos essas atividades pelo celular, né? Mas não é adequado, assim. Dificulta bastante, né, o acesso à informação. Infelizmente, a gente sabe que hoje ainda a questão financeira é um grande filtro na inserção na sociedade. Porque se é algo que a educação básica, que é o que acaba formando o ser de alguma forma, bem ou mal, é o que instrui o ser para a sociedade. E a partir desse momento que ela não consegue nem ter acesso a isso, o que a gente espera, né, das oportunidades que essa pessoa terá na vida? E começa a dificultar, né? E acaba desmotivando também as pessoas, né? Imagina uma pessoa que estava na primeira série, que estava começando a aprender a ler ali, e acaba não se desenvolvendo essa habilidade, aí chega no segundo ou terceiro ano, terceira série, e não sabe ainda. Aí você acaba um pouco desmotivado, começa a dificultar. Uma coisa que era para ser básica já não é mais básica, já é um problema sério ali, então começa a dificultar muito. É por isso que é tão legal esses projetos que você participa, porque, querendo ou não, você leva informação, né? Leva conhecimento, leva outras oportunidades, por mais simples que seja, para essas pessoas que não têm tanta oportunidade assim. Cara, e é uma realidade muito diferente, assim, né? Apesar de ter sempre feito escola pública, eu considero ainda a escola onde eu fiz o ensino fundamental de um nível ok, assim. Mas aonde eu fiz aqui pelo Corpo Social Andorinha, cara, tipo, pra você ter noção, o diretor, ele era diretor, coordenador, era jardineiro, ele fazia tudo, assim. Porque não tinha verba, não tinha funcionários, e você via muita gente, tipo, da terceira série que não sabia ler, sabe? Ou algumas que liam, mas não entendiam o que estavam lendo. Então, para você ver como em Campinas, que é uma metrópole aí, né, uma cidade muito grande, chega até essas defasagens de aprendizado. Realmente. A realidade que tende a muitos estados, cidades, né? E você, como você falou, não precisa nem ir longe. Campinas está ali do lado. Caiu um pouco, então tentando pegar o contexto da conversa, mas tem algumas coisas que eu gostaria de perguntar, mudando um pouquinho de assunto. Você disse que no começo que gosta muito de esportes, né? E eu queria entender um pouco do papel do esporte na sua formação, assim, como cidadão, como pessoa, de fato. O foco que o esporte me ensinou a dedicar, né? Ter dedicação, porque eu sempre precisava treinar, então acho que isso foi um grande fator ali. Frustração, porque não é sempre que você ganha, né? Então acho que isso foi um grande aprendizado ali. E ter foco, né? Porque você coloca ali. Que no começo, assim, quando eu realmente comecei a praticar para competir, foi na escola, que tinha um campeonato entre as escolas. E no começo era. Eu preciso praticar um esporte para ir participar desses jogos e não participar da aula, porque era muito disso também. Que era no mesmo período da aula, né? Então era um dia de aula a menos. Então não gostava muito na época. Então serviu para isso, assim. Mas eu acho que para a parte mental, assim, ajuda muito, que foi algo que eu errei durante a época de cursinho, que não, vou gastar uma hora ali com alguma atividade física, onde eu poderia estar estudando. No final, eu não praticava atividade física e nem estudava, assim. Então, eu falei, meu, o que eu estou fazendo, assim? E durante a graduação, eu mudei esse foco, falei, meu, pelo menos preciso correr e tal, para menos me movimentar. Aí depois eu entrei no clube de xadrez da faculdade, disputei alguns torneios, mas acho que o esporte tem muito a acrescentar, assim, principalmente de lidar com frustrações, né? Porque cada um tem uma realidade, mas o esporte tenta ser o mais justo possível, eu acho. É legal você tocar nesse ponto da frustração, porque é algo que o esporte trabalha bastante. Além do trabalho em equipe, Uhum. é muito comum ter um perdedor e um vencedor no esporte. E
e no dia seguinte vai ter um novo perdedor, um novo vencedor, e um novo perdedor, um novo vencedor, e a pessoa ali se desafiando a cada vez mais ser o melhor que ela pode ser em relação ao dia anterior. Então acho que o esporte é um bom professor nisso, né? Porque se a gente for considerar só as questões da vida, no geral, tem momentos que a gente consegue só ganhar. Sim. No esporte, a probabilidade de só ganhar é cada vez menor, né? Ainda mais se você se desafia em outros esportes. Sei lá, você é bom em futebol, quer testar num basquete, num tênis de mesa, pode ser que você não tenha a mesma habilidade, a mesma capacidade ali, então você vai aprender a perder Sim. até você se tornar bom e começar a ganhar mais. E o esporte é muito bom professor nisso, porque frustração a gente vai ter a vida inteira e tem que aprender a lidar com elas, né? Sim, tem que sacudir a poeira ali depois que cai e seguir em frente, né? Na vida é assim, você perde, você chora ali, tem suas lamentações, mas tem que voltar a correr, né? Tem que voltar a seguir seus passos ali. Mas eu recomendo todo mundo fazer esporte em qualquer momento da vida. E outra coisa importante que você falou foi sobre, durante o cursinho, você achar que não precisava gastar essa uma hora em alguma atividade para poder estudar mais. E hoje você já entende que é um investimento e não é um gasto, né? Não é uma perda. Como foi essa mudança de chave para você? Chegou um momento que eu começava a estudar assim e começava a me sentir muito cansado para estudar, sentia que as coisas não estavam rendendo assim. E em algum momento eu li uma matéria que falava que esporte, fazer atividade física, não ser sedentário, tipo, te dava um up, assim, né, de motivacional, de se sentir bem, se sentir com energia. Foi aí que eu comecei. E demorou uns 2 meses, assim, para eu realmente sentir algo diferente. No começo eu me sentia mais cansado, né, que estava fazendo uma atividade a mais e não ficando ali só estudando. E depois eu comecei vou correr meia hora aqui, que já acho que já é suficiente. Depois começou a aumentar 45 minutos, né, e o limite também eu acho que é 1 hora para mim. E também isso começou a ter um desempenho em tudo na minha vida, né? Comecei a melhorar um pouco na graduação, comecei a ter disciplina e planejamento para as coisas, então sempre tentava inserir ali uma atividade física para fazer durante o dia. E comecei a planejar mais as minhas coisas, né, com a extracurricular, com o trabalho voluntário. Então acho que começou a mudar as coisas assim, de ter mais energia para fazer e também de encaixar as coisas. Então mudou ali um pouco de planejamento, de disciplina também. Muito bom. Nicolas, tem um ponto seu que eu acho muito curioso, né? Que você é uma pessoa que não utiliza redes sociais. Como é a aceitação, não por sua parte, mas a aceitação dos amigos, a aceitação, talvez, de falar, vocês estão falando isso aí, mas eu não estou manjando não, porque não acesso. Exatamente, minha rede social hoje em dia é WhatsApp, né? Eu tenho LinkedIn, assim, mas foi algo por necessidade, já sabe, que até a minha assessora aí do LinkedIn. Mas eu não tenho Instagram e Facebook, eu tenho para não ficar tão deslocado, assim, mas faz muito tempo que eu não posto nada, então... Mas é engraçado, assim, quando eu conheço uma pessoa nova, me adiciona no Instagram, eu falei, não tenho Instagram. Como assim você não tem Instagram? Tipo, de planeta que você é? Eu não gosto, eu me sinto à vontade. Mas às vezes acontece de a informação chegar e eu ser o último a saber, assim. Tá numa roda de amigos, tá rolando uma piada, assim, o que vocês estão falando? Mas eu tento me informar por outros meios, né? Lendo, notícias de coisas alheias, assim, também gosto de ler bastante essas coisas. E acho que é isso. Tem como compensar essas coisas, né? Porque antigamente as pessoas liam muito revistas, aí por um momento acho que o Facebook tomou muito de a informação chegar no Facebook, né? Mas ainda tem um pouco de eu entrar, por exemplo, no UOL, Estadão, Carta Capital para ler essas coisas, ficar sabendo um pouco disso. E o que te motivou a não usar a rede social? Cara, de não me sentir bem usando essas coisas, sabe?
Não sei, Instagram, por exemplo, as pessoas têm uma vida muito boa e não é assim. No LinkedIn as pessoas são muito fodas e não é bem assim também. Acho que foi muito disso, de não me sentir bem naquele meio. Teve uma época que eu fiquei 2 anos também sem usar o Facebook e o Instagram, porque não achava graça nenhuma. Agora eu acabo usando para trabalho e, enfim, sinto que não usar acaba afastando de algumas pessoas que a gente não é tão próximo. Então, sei lá, alguém que eu não tenho o costume de conversar, mas eu acabo vendo no Instagram, eu não me sinto tão distante daquela pessoa, porque querendo ou não gera uma proximidade. Mas eu ainda vejo que a rede social ainda está muito aquém de ser usada de uma forma que seja realmente uma rede social. Porque, sério, tem gente que nem interage lá, e aí uma rede social de tá teu amigo, aquela pessoa que você conhece, e aquela pessoa simplesmente não interage de forma alguma. Ou você interage, a pessoa não responde, enfim. É mais uma vitrine, né, do que uma rede social. O que você falou, assim, eu acho que criam laços, mas acho que os laços não são fundos, assim, são mais superficiais. E agora que eu lembrei, por que eu realmente parei, eu usava ali no começo, comecei em Facebook 2011, se não me engano, aí comecei o cursinho em 2012, aí em 2013 veio rede social, não, vou dar uma diminuída, aí fiquei em 2013, 14, 15, assim, quase não usando, porque eu estava meio que dedicado ao cursinho e ao trabalho, né, para não fazer trabalho paralelo. E quando eu entrei na graduação, que eu pensei, agora eu tô mais tranquilo, vou voltar a usar. Aí eu não sentia muita mais necessidade, não via muita graça. Aí eu falei, mas não vou usar. E é bom essa perspectiva de, tipo, não precisar usar para não se sentir à vontade, porque o que traz muito não, eu vou fazer um detox aqui da rede social, porque não tá me fazendo bem. Então, tipo, é o meu sentimento, sabe? Não tô me sentindo bem, vou ficar um pouco longe. Eu acho que entra um pouco do uso, e enfim, só uma curiosidade mesmo de, tipo, as pessoas estranharem, né? Porque é algo que parece ser comum, mas tudo bem, alguém não se sentir à vontade. Mas a reação de início é de espanto, de essa pessoa é de outro mundo. Ou sempre rola umas brincadeiras, né? Você mora na roça, né? Pra não ter, não é possível, não sei o que. Mas é só questão de gosto, acho mesmo. Na época, quando eu não usava, os amigos mais próximos, eles pegavam o link e me enviavam, ou printavam, ou gravavam a tela para eu poder ficar sabendo, sei lá, de algum meme, de alguma informação nova, alguma notícia, porque eles sabiam que eu não ia ver nunca. E aí eles faziam esse papel de ponte, de interpretar do Instagram ou do Facebook para o WhatsApp, por exemplo. É o que acontece comigo hoje em dia, né? Normalmente eu fico sabendo as coisas que mais alheias, assim, por prints, vídeos que mandam no grupo no WhatsApp. Ou às vezes, você viu isso aqui? Aí eu não vi ainda, mas interessante. As notícias chegam, né? O que é As importante. notícias chegam. E é também um bom vínculo, né? Que às vezes uma pessoa tá muito longe, cara, vi isso aqui, lembrei de você. Aí tira um print e manda, assim. E acaba que o WhatsApp é muito mais próximo do que o Instagram e o Facebook, por exemplo. Eu também acho que é mais próximo, principalmente porque você tem que parar um tempo para responder, então rola um pouco mais de interação entre as pessoas. O tempo, saudades para responder. Às vezes tem conversa que eu respondo a cada 72 horas. Isso eu não consigo fazer, é difícil eu ficar mais de 24 horas sem responder uma pessoa. Se eu ficar é porque aconteceu alguma coisa com o meu celular, por exemplo. Corro para socorrer. Exatamente. Eu tentava também responder rápido, mas eu sempre achava muito estranho a pessoa que não conseguia responder a mensagem ali no mesmo dia. Aí hoje eu sou essa pessoa. Você se tornou essa pessoa que você reclamava. Exatamente. Você trouxe também a questão do xadrez, né? E assim, não é algo muito comum, pelo menos assim, da minha realidade, falar, não, eu vou participar de uma competição de xadrez, ou eu vou ali praticar xadrez.
E, enfim, queria que você comentasse um pouco sobre como que foi essa descoberta, esse contato, o que somou na sua vida, se você recomenda jogar ou não. Então, o xadrez é um esporte que eu acho muito elitizado, assim, e não é muito difundido no Brasil, realmente. Mas acho que vem crescendo aí, principalmente com a internet, né? Eu tive o primeiro contato com meu pai, ele me ensinou ali a mover as peças e tal. E quando eu cheguei na quinta série, começou a ter esses torneios lá entre as escolas, né? E meu professor de educação física jogava. Então eu comecei a treinar muito ali com ele, né? Mas na época também não tinha ainda muito acesso à internet. Então tinha que, para você treinar, tinha que ir num clube de xadrez, normalmente você teria que pagar. Então eu nunca participei dessas coisas de clube e tal. Então foi muito de aprender com outra pessoa que sabia, que jogava mais tempo que eu, sabia jogar mais coisas. E fui me desenvolvendo ali na época da escola. E durante o cursinho, aí deu uma diminuída também, mas às vezes jogava. E durante a graduação surgiu isso do clube, que eu nunca participei, né? Falei, vou participar disso, ver como é que é. Eu acabei indo, um dia, falei, interessante isso. Aí ia quase toda semana, assim, sempre tentava estar presente. O mais difícil era quando era época de provas, isso batia também prova com o horário dos treinos. E o mais legal era competir, né? Então, quando eu tava ali na quinta, sexta série, eu ia competir, então eu conhecia pessoas de outra escola, então sempre acabava batendo papo, virando um pouco de amigo. E era engraçado que tinha umas pessoas que também faziam isso que eu fazia, de participar de vários esportes para matar a aula. Aí a gente acabava se encontrando várias vezes durante o ano, praticando esporte, né? Competindo ali. Até se perdia em qual esporte que era. Oi? Até se perdia em qual esporte que era. Nossa, você aqui de novo? Tamo aí, né? Jogando. Mas tem algumas coisas que eu nunca fiz, assim, realmente participar de um torneio mais sério e tal. Só participo agora de torneios online, mas que não são de competir realmente, né? De ganhar um prêmio ali. E o que o xadrez me trouxe para a vida, assim, foi de raciocínio lógico, né? Você tem que pensar rápido ali. Também de reconhecer padrões, que apesar de não parecer, sempre tem posições que alguém já jogou na vida, principalmente para quem é profissional na área. Então acho que isso me agregou muito. E o estudo do xadrez é muito de você olhar uma posição e falar, se eu mover essa peça, o que o adversário vai fazer? Então começa você a praticar, a pensar ali. Então acho que isso me ajudou bastante. E o estudo de xadrez, por exemplo, de uma posição, demora ali 1, 2, 3, 4 horas, dependendo da posição. Então acho que isso me ajudou bastante também. Tem um outro benefício do xadrez também que eu tive, pelo menos, é entender que às vezes uma perda não é uma perda, é um investimento, porque você tá ali, você sacrifica uma peça, mas aquela peça vai te dar espaço para conseguir conquistar mais espaço no tabuleiro ou conseguir derrotar uma peça um pouco mais forte, né? Fazer uma Sim. troca mais inteligente. Então acho que esse é um outro ganho do xadrez, enxergar que e trazendo isso para a vida, né? Às vezes a gente acha que está perdendo alguma coisa, mas não, você só está investindo esse sacrifício para conseguir avançar um espaço mais valioso. Bem pontuado, é exatamente isso. Você faz um sacrifício para ter um ganho a longo prazo ali. Quando eu entrei na faculdade eu também demorei um tempo para descobrir o clube de xadrez, mas quando eu descobri eu até me assustei, porque antes eu jogava assim por lazer, claro, tentava desenvolver ao máximo, mas quando eu entrei no clube, essas questões de padrões, os caras sabiam o nome de todas as aberturas de jogo, sabiam tudo. Aí não é possível, isso não tá muito acima do meu nível. Porque o cara mexia uma peça, aí o outro, não, essa é a abertura tal, aí ele já sabia todos os movimentos, então as primeiras 10 jogadas era no automático, não era ninguém pensando, era simplesmente esse padrão, sei qual que é, vou fazer essa abertura, aí depois dali desenvolvia o jogo realmente, um jogo inédito, né? Porque o início, todo mundo ali já sabia todos os padrões, menos eu.
Mas é exatamente isso. Mas até para meio de jogo e finais de jogos, tem alguns padrões, assim, que você começa a estudar, você começa a perceber isso. E mesmo que você tenha que raciocinar ali algumas jogadas à frente, às vezes você vai um pouco na intuição, entendeu? Isso aqui parece muito com aquilo que eu já vi. E, tipo, acho que daqui a 10 jogadas vai dar certo, o meu plano vai estar ok ali. Aí você não raciocina essas quantidades de jogadas, mas vai na sua intuição de já ter estudado e sentir ali, né? Ter o feeling de que ele vai dar certo. Muito bom. Pode falar, Fê. A outra questão que você falou sobre a elitização do xadrez é questão mesmo da sociedade tentar elitizar, porque a cultura em si, ela não elitiza, né? Por exemplo, quando eu comecei a jogar xadrez, eu estudava escola pública, num bairro um pouco mais humilde aqui da cidade do lado, e enfim, foi também um professor que veio e apresentou o xadrez, eu comecei a jogar, e numa região mais pública as pessoas querem empinar pipa e jogar bola o tempo todo. Exatamente. E eu só jogava bola o tempo todo. Quando eu descobri o xadrez, eu levei o xadrez para os meninos que eu jogava bola sempre e todo mundo ficou encantado. Então de manhã a gente jogava bola e à tarde passava fazendo campeonato de xadrez. E se levasse essa oportunidade para todas as pessoas, todo mundo teria esse desenvolvimento, né? Então, enfim, é igual a medicina, eles elitizam o que eles querem, não porque as pessoas que são mais humildes não têm vontade ou não têm capacidade. E isso é muito chato na sociedade, porque o xadrez é você colocar um tabuleiro, nem que seja de papel, colocar as peças ali, nem que sejam escritas, e ensinar para a pessoa. Às vezes você nem precisa, ou no celular mesmo, todo mundo tem acesso ao celular hoje, mais do que saneamento básico, e um aplicativo de xadrez é extremamente leve. Enfim, é um jogo tão bom para o desenvolvimento do raciocínio lógico, né? Pelo menos me ajudou muito a desenvolver o raciocínio. Sim, você falou aí de muita gente não ter acesso, né? Por exemplo, eu acho também tênis muito elitizado, assim. Muito. Por exemplo, vou colocar numa zona periférica aí de qualquer cidade. A galera não tem condições. Provavelmente tem alguém que tem todo o potencial para ser muito bom em tênis e não é porque nunca jogou na vida. E isso deve acontecer com várias coisas, né? Exatamente. E não é um esporte, por exemplo, caro. Se você tiver uma quadra, uma rede, 2 raquetes, uma bolinha, você joga tênis. Não é igual hockey, cricket, sei lá, que você precisa de um cavalo. Aí tudo bem, a gente entende ser elitizado porque você precisa de um cavalo. O cavalo é caro, ele precisa de ser tratado. Mas, pô, uma raquete, uma bolinha, dá pra colocar as pessoas pra jogarem, né? Nem que seja contra a parede. Não precisa nem de uma quadra inteira. Era da prefeitura, do estado, investir numa quadra que seja no mínimo condições para jogar. E a raquete, eu acho que é possível você comprar uma raquete barata e ou até usada mesmo. Sim. Ou alguns projetos, né, que pessoas doem raquete, por exemplo. Mas isso acontece isso acontece com muita coisa, né? Às vezes as pessoas não são boas por não ter acesso naquilo. Com certeza. E o esporte em si, né, o incentivo, eu acho que o incentivo, fazer uma parceria, talvez, o incentivo é muito importante, mas entra em todas as categorias, né? Quantos esportistas a gente tem olímpicos, assim, e atletas olímpicos que não tem incentivo porque o esporte não é reconhecido, sabe? Patins, o próprio atletismo. Então, é uma questão que vai um pouco mais além, né? É óbvio, a base é muito importante, mas a falta de incentivo vai em todos os níveis, né? Todos os níveis de competidores, infelizmente. Não precisa nem ir muito longe, né? Só de trocar o gênero do futebol, por exemplo, a gente já vê a diferença de investimento na própria base, por exemplo. Não precisa nem trocar de modalidade de esporte. Só no mesmo esporte, futebol, que provavelmente seja o mais famoso do mundo, só de trocar o gênero já tem uma discrepância gigantesca. É complicado essas coisas, assim. E o futebol também, a galera que realmente ganha muito dinheiro,
é a minoria, né? A galera que é profissional nisso não tem um salário tão bom assim, igual visto os times mais conhecidos. Exato. E também, mesmo sendo um dos esportes mais famosos, ou mais famoso, se você for ver, o investimento também não é tão alto. Acaba que as pessoas, pô, uma bola, você compra uma bola por R$ 15, você faz uma bola de meia, você chuta uma latinha, e aí você vê meia dúzia de crianças chutando pra lá e pra cá, e querendo ou não, tá treinando, né? Tá Então, treinando. mas Um for ver golzinho de realmente. chinelo ali na rua, né? Exatamente. Junta meia dúzia de ripa, bate uns pregos e já tem um gol. E se for ver, o investimento também não é tão alto assim para qualidade assim que a gente tem hoje, né, no país, por exemplo. E nada, só Havaianas ali, a Havaianas já virou gol. Exatamente. E o que você falou, né, eu acho que para fazer um campo de futebol, eu acho que é mais, a minha visão é mais caro que uma quadra de tênis, eu imagino, né? E tanto de escolinha de futebol que você vê por aí é imenso, assim. Exato, você pega uma quadra poliesportiva, você consegue fazer a quadra de tênis, faz a quadra de futsal. Nesse de futsal você joga handball, você pode colocar o vôlei, basquete. Basquete. Então dá para desenvolver tantos esportes num só ambiente com um único investimento. Não precisa nem, enfim, de tanto espaço e nem de tanto investimento assim, né? Sim. Tem uma prefeitura aqui na Baixada Santista que incentiva bastante o esporte e, assim, os resultados são visíveis em todos, né? Natação, atletismo, arremesso. Então, forma muito, muito atleta. Infelizmente, eles não continuam por falta de incentivo, da 17, 18 anos, não tem como competir mais, ir para a competição e torna caro, né? Mas é uma possibilidade e é interessante você trazer todo esse relato, esse contato com o esporte, principalmente enxergar o xadrez como esporte, como vocês disseram, é algo que pode ser pode ser espalhado. E é isso, infelizmente a gente não tem muito tempo para conversar, então eu queria fazer uma última pergunta, que é: se você tivesse um poder mágico para mudar alguma coisa no mundo, o que você faria? Se eu tivesse um poder mágico, caramba. Vou ter que pensar essa, hein? Difícil. Meu Deus. Nem precisa ser no mundo, pode ser na sua vida. Se eu pudesse acho que qualquer pessoa tem vontade de fazer isso. Tipo, a pessoa vai lá, experimenta e faz. Tipo, gostou, ok, não gostou, você pode usar de novo, sabe? Então, pra qualquer coisa na vida. Porque eu acho que cheguei num momento assim, né, procurando estágio e tal, muita gente, eu vou trabalhar com isso porque dá dinheiro, ou vai trabalhar e não está satisfeito, entra na graduação e eu não gostei do curso, e às vezes não muda porque por infinitos motivos, né? Mas acho que tivesse poder de a pessoa poder experimentar tudo e para ter aquela certeza, assim. Agora, se seria benéfico para o mundo, eu já não sei. Ah, com certeza seria, né? Porque se a pessoa escolheu aquilo que ela se sente mais feliz, uma pessoa feliz, ela não, não atrapalha a vida de ninguém, não tenta fazer maldade para os outros, então com certeza seria um poder muito bem utilizado. Gente feliz não enche o saco, né? Exatamente. Nossa, não ia ter briga em lugar nenhum, assim. Exatamente. E isso seria, sério, sensacional. Pelo menos da minha vivência na universidade, eu vejo a quantidade de pessoas que não se sentiam felizes com o curso, não só no meu curso, mas em todos os cursos. E a pessoa estava ali sendo obrigada, de alguma forma, né, a continuar na graduação, mesmo sem ela gostar. E aí ela se forma, pode virar uma paixão ou não, mas ela pode acabar trabalhando a vida inteira em algo que ela não é feliz. E, enfim, ou quando fica só pelo dinheiro, né? E a pessoa
se prende àquilo, nem se sente tão satisfeita, mas acha que o dinheiro pode ser tudo ali naquele momento. Claro, cada um sabe onde pisa, mas a gente sabe que muita gente não consegue, né, sair disso. E qual conselho você dá para as pessoas que poderiam experimentar outras coisas e não tem tanta, não sei se a coragem é a palavra certa, mas não tem esse empurrãozinho para tentar coisas que elas gostariam de tentar e ainda não tentaram? Cara, eu acho que tem que se jogar e não ter medo de errar mesmo, assim. Parece simples, assim, mas quem fala isso também não faz tudo isso, né? Eu também sou muito mais... eu tenho que jogar mais no seguro, assim, não me arrisco tanto, mas é algo que eu tento me jogar mais nas coisas e vamos fazer se deu certo. Beleza, se não deu errado. É uma maneira que eu sei que não dá para fazer aquilo. Então, eu acho que é isso, de se jogar e, é isso. E aceitar o aprendizado, né? E aceitar o aprendizado, né? Exatamente. E saber que se der certo ou não é uma experiência nova. Você falou isso também, né, de a galera não gostar do curso. Cara, eu admiro muito a gente que entra num curso e, não é isso, eu vou trocar. Porque, é uma decisão difícil, tanto de barreiras que você tem que superar para, às vezes, para trocar de curso, né? Então, eu admiro muito essa galera. Eu admiro... Pode falar. E outra coisa que eu acho também que, só colocando, que eu queria ter feito, que eu pretendo ainda fazer, né? Mas se eu tivesse a oportunidade, eu queria ter feito um mochilão, assim, conhecido vários países, antes de entrar na faculdade. Que eu acho que isso agrega muito às pessoas. Mas é algo que eu pretendo fazer até eu morrer, assim. Tem chão ainda. Dá pra pegar, sei lá, umas férias da faculdade. Dá pra tentar. Até tiver 60 anos, 70 anos. Eu queria fazer um mochilão também, assim, mais velho já. Pô, consegui, mesmo idoso. Essa é uma história irada de se ter. Sim. Em relação ao que você estava falando, eu admiro muito os dois lados. Tanto a pessoa que tem a coragem de abandonar ali o curso e tentar um novo curso, quanto admiro a pessoa que não se sente tão satisfeita ali. É algo que para ela é dificultoso, é maçante estudar e passar as matérias, e ela ainda consegue se formar, tá ali 4, 5, 6, 7 anos sem motivação nenhuma, sem se sentir bem, e ela consegue estudar e fazer aquilo que não é agradável e ela ainda assim tem êxito. Porque a gente sabe, né? A vida não é só maravilha, não é só felicidade, a gente não vai fazer só o que a gente gosta, e essa pessoa tá ali tantos anos, todos os dias, por diversas horas, fazendo algo que ela não gosta e ainda conseguir o êxito, eu acho sensacional também. Eu acho que os dois lados da moeda pesam muito e, enfim, são duas pessoas extremamente admiráveis. É bem pontuado isso também. E, por exemplo, aí na engenharia tem muita gente que não trabalha como engenheiro mesmo, né? É uma realidade, acho que no Brasil todo. E entra muito no que a gente falou desde o xadrez, né? Você está fazendo sacrifício para você nem trabalhar na área, mas trabalhar com algo que você curta depois, assim, que te faça mais sentido posteriormente. A desistência é admirável, porque é a coragem de não agradar, né? Porque você fala, como assim você desistiu da faculdade? Estava no quarto, às vezes no terceiro ano, faltava só 2. Então a pessoa que fala, não, eu não vou continuar, não, pra mim, é sério, ela tem que falar, não, é o que eu quero e já era. Então eu também admiro bastante quem desiste, de verdade. Sim, porque às vezes a pessoa vai fazer um curso porque pressão da família, você tem que fazer esse curso porque essa família sempre fez esse curso, por exemplo. E você quebrar esse ciclo não deve ser fácil. E também muita gente que passa e foi, por exemplo, não tem condições de se manter. Vou largar um curso para tentar outro que não é garantido de eu conseguir também. É bem difícil. Sim. Você gostaria de dar algum recado final, Nicolas? Uma recomendação? Eu queria parabenizar vocês aí, eu achei bem interessante o assunto que vocês abordam. Não sei como é que vocês estão fazendo para divulgar isso, se é só com os amigos e tal, mas acho que tem um grande potencial aí o projeto de vocês. E se vocês, por exemplo, puderem divulgar em
realmente quem não tem acesso, assim, seria bem legal, né? Porque eu vejo que vocês pegam pessoas que vieram, tipo, do nada, do quase nada, e estão crescendo na vida, né? Estão almejando coisas maiores. Então, acho que isso serve de incentivo para quem é criança, para quem está nessa fase de decidir alguma coisa. E como vocês vão pegar pessoas de diversos lugares, diversos locais aí, então acho que cada pessoa pode agregar um pouco para outras pessoas, né, que estão por vir. E ter essa fase aí de, seja que ela for, né, às vezes ela nem vai fazer faculdade e tal, mas incentivar, por exemplo, a abrir um negócio, ou sei o que ela for ali, mas que ela tenha esse sonho em mente e não desista. Muito bom. Foi um prazer te receber, Nicolas. Foi um contato inesperado com você e você é uma pessoa sensacional. Comentei com o Felipe que se você não tivesse me falado que eu não te conhecia pessoalmente, eu nem ia lembrar desse fato. Então, foi um prazer enorme te receber aqui hoje. É isso. Muito obrigada. Eu tô aguardando o nosso encontro presencial ainda, né? Faz o quê? Faz uns 5 meses que eu te conheço? Isso. Por aí, né? Por aí. Bastante tempo já, né? Passa rápido. Na pandemia. Virou minha assessora de LinkedIn. Estou contratando, pagando R$0 a hora. Por enquanto. Nicolas, muitíssimo obrigado por tudo que você compartilhou conosco hoje. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu feedback. E, sério, muito bom ouvir suas histórias, toda a sua caminhada, toda a sua trajetória. Com certeza vai servir de inspiração para as pessoas que vão nos ouvir, que é esse o intuito do nosso podcast, realmente. Mostrar para as pessoas que não importa o que elas desejam, não importa quais dificuldades elas tenham, elas podem realmente conquistar os sucessos que elas acreditam que seja sucesso para ela. Então, mais uma vez, muito obrigado. E esse foi mais um episódio do Desconhecidos Podcast com o Nicolas, e tenham uma ótima noite. Obrigado, boa noite para vocês.